a mais uma videoaula. Hoje nós teremos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema indução magnética. Vamos lá. Antes de começar os exercícios propriamente ditos, vamos fazer uma breve revisão sobre os principais temas que nós vimos no capítulo Indução Magnética. Vimos aqui o fluxo magnético, que é dado pela letra φ, e ele é o resultado do produto vetorial entre B, que é o campo magnético, a área pela qual esse campo magnético atravessa, e o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre o campo magnético e a superfície que ele atravessa, representada aqui pela letra A. Falamos sobre a variação do fluxo, e a variação do fluxo, ou seja, ΔΦ, ele pode ser decorrente da variação do campo, ou seja, de um ΔB, ou eu posso variar aqui a superfície, o ΔA, ou eu posso variar o ângulo entre B e A, ou seja, entre o campo magnético e a superfície, ou seja, um Δθ. Vimos que sempre que existe uma variação do fluxo, quando existe uma espira metálica colocada dentro do campo e esse fluxo que atravessa essa espira sofre uma variação, aparece uma tensão nos terminais dessa espira. Essa é a tensão induzida. Vimos a lei de Lenz, que diz que a corrente induzida é uma corrente induzida do contra, ou seja, ela produz um fluxo no sentido contrário ao da variação do fluxo indutor, ou seja, se o fluxo aumenta, essa corrente produz um fluxo tentando reduzir esta variação de fluxo e vice-versa. Falamos sobre as correntes de Foucault, que são as correntes que aparecem num corpo metálico, numa placa metálica, quando ele é sujeito a uma variação do fluxo magnético ao qual ele está submetido. Falamos da lei de Faraday-Newman, que diz que a tensão, a força eletromotriz que aparece nos terminais de uma espira é proporcional à variação do fluxo e inversamente proporcional ao tempo no qual essa variação ocorreu. Ou seja, ela é dada por ΔΦ dividido por ΔT. Quanto maior a variação do fluxo, maior a força eletromotriz. Quanto maior o tempo que demorou para ocorrer essa variação de fluxo, menor a força eletromotriz que aparece. E ela tem esse sinal negativo, porque a gente já viu aqui que é a corrente produzida aqui, a corrente induzida por uma variação de fluxo, ela é contrária à variação do fluxo indutor. E vimos aqui também as principais equações dos transformadores, que são uma das principais utilizações do tema indução magnética no nosso dia a dia. A gente viu que um transformador é composto de um primário e um secundário, e que a tensão no primário dividido pela tensão no secundário é igual ao número de enrolamentos no primário dividido pelo número de enrolamentos da espira no secundário. Vimos que a potência no primário é igual à potência no secundário, e a gente já sabe que potência é igual a U vezes I. Então, U no primário vezes I no primário igual a U no secundário vezes I no secundário. E essas daqui são todas as nossas fórmulas e os principais conceitos que nós vimos sobre indução magnética. Então, aqui, primeiro exercício. Eu tenho aqui uma espira retangular, ela tem 15 centímetros de largura, 20 centímetros de comprimento, e ela se encontra imersa em um campo de indução magnética uniforme e constante de módulo 10 Tesla. As linhas de indução formam um ângulo de 30 graus com o plano da espira, conforme mostra a figura aqui. Então a gente tem aqui o campo magnético, ele está atravessando a área, desta espira. Ele tem uma intensidade de 10 Tesla e ele forma um ângulo de 30 graus. Onde é esse ângulo? Preste bastante atenção nisso. Eu tenho aqui o plano da espira, eu tenho aqui o meu fluxo de indução magnética, o meu vetor indução magnética B,
E o ângulo formado é entre, né, o cabo do guarda-chuva aqui da espira, ou seja, essa reta perpendicular, e o vetor B, indução magnética. E esse ângulo aqui é de 30 graus. E agora a gente já pode sair aqui revisando os dados. Eu tenho que a espira tem 15 centímetros, ou 0,15 metro. Ela tem de comprimento 20 centímetros, 0,2 metro. O campo é igual a 10 Tesla. O ângulo θ é de 30 graus. E o que nós sabemos? Que o fluxo magnético φ é igual a B vezes A vezes cosseno de θ. Então agora é só colocar aqui nas nossas equações. Φ igual a 10 vezes 0,15 vezes 0,2 vezes cosseno de θ. 0,15 vezes 0,2 é 0,03 e a multiplicação desta tranqueira toda aqui, 10 vezes 0,03 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30 graus, é igual a 0,26. 0,26 o quê? 0,26 Weber. Lembrando aqui, né, Weber é a nossa unidade no Sistema Internacional de fluxo magnético. Então agora, exercício 2. Um campo magnético atua perpendicularmente sobre uma espira circular de raio 10 cm e gera um fluxo de indução magnética de 1 Weber. Qual é a intensidade do campo magnético? Eu tenho aqui a minha espira, ela tem raio 10 centímetros, e aqui por dentro dessa espira passa um campo magnético que gera um fluxo de 1 Weber. E ele quer saber a intensidade do campo magnético. Quais são os dados? Raio igual a 10 centímetros, que é igual a 10 a menos 1 metro. O fluxo é de 1 Weber. E o ângulo formado aqui, lembra, o ângulo é como se isso aqui fosse o guarda-chuva, aqui é o cabo do guarda-chuva. Então o ângulo formado aqui é de 0 grau. É um alinhamento perpendicular entre a espira e o campo. E nós sabemos que o fluxo é dado por B vezes A vezes cosseno do ângulo θ. A área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Então a área é 3,14, que é π, vezes o r, que é 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 3,14 vezes 10 a menos 2, dando continuidade aqui ao cálculo do fluxo. Fluxo é igual a B vezes A vezes cosseno do ângulo θ. O fluxo é igual a 1, B é o que a gente quer calcular, 3,14 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Passando 3,14 vezes 10 a menos 2, dividindo aqui para o outro lado, a gente tem que B igual a 0,318 vezes 10 a segunda. Isso aqui é igual a 31,8. O que é 31,8? 31,8 Tesla. Este aqui é o valor do campo magnético necessário para que eu tenha um fluxo magnético de 1 Weber numa espira de raio igual a 10 centímetros. Exercício número 3. Ele está aqui, nosso exercício número 3, ele está dividido em 3 partes. Então vamos aqui na parte A. Eu tenho uma espira quadrada de raio 20 centímetros. Aqui está a espira, ela é quadrada. Está imersa num campo magnético uniforme de intensidade 2 Tesla. Então o campo aqui que está atravessando tem 2 Tesla. E ele pergunta qual é o fluxo de indução nessa espira em cada um dos seguintes casos. O plano da espira é paralelo às linhas de indução. Então aqui eu tenho a minha espira, ela está paralela ao meu vetor B. Então aqui a espira está paralela. Isso significa que o ângulo entre a espira, e o vetor indução é de 90 graus. Lembra que o ângulo é calculado entre esta linha perpendicular ao plano da espira. Θ igual a 90 graus. E agora a gente pode só fazer as contas aqui do fluxo. Fluxo igual a B vezes A vezes cosseno de 90 graus. Se você lembrar que cosseno de 90 graus é igual a 0, qualquer coisa que eu multiplique por 0 é igual a 0. Então, neste caso aqui, o fluxo é igual a 0.
Só você lembrar aqui também, ó, imagina que esta espira é igual a um alvo, né? Eu quero saber quantas flechinhas estão aqui atravessando o alvo. Se o alvo está aqui ó, paralelo, ela vai desviar de todas as flechas, então nenhuma flecha atravessa o alvo, ou seja, o fluxo de campo magnético através dessa superfície é igual a zero. Agora vamos aos próximos passos. Eu tenho aquela mesma espira, aqui está o nosso fluxo magnético atravessando aquela espira, só que agora ele quer saber aqui quando a espira é atravessada pelas linhas de campo, mas de uma forma onde o plano da espira é perpendicular às linhas de indução. Então eu tenho aqui ó, a minha espira, ela está aqui ó, perpendicularmente agora, ou seja, o ângulo formado entre o campo magnético e o eixo da espira é igual a zero, e agora a gente tem aqui cosseno de zero é igual a 1. Então agora o fluxo magnético φ é igual a B vezes A. A gente sabe que B é igual a 2 Tesla, e a gente sabe que a área da espira é o produto, né, dos dois lados, porque é um quadrado. Então 0,2 metro vezes 0,2 metro dá 0,04 metro. A gente tem 2 vezes 0,04 vezes cosseno de zero, que é igual a 1. A gente tem que o fluxo igual a 0,08. 0,08 o quê? 0,08 Weber, que é a unidade de fluxo, que é Tesla por metro quadrado. E agora, exercício 3C. Nós temos uma outra situação onde o ângulo formado pelo plano da espira é de 60 graus com as linhas de indução. Então aqui eu tenho a minha espira, aqui eu tenho a perpendicular à espira, e eu tenho um ângulo agora de 60 graus entre o campo magnético e o plano da espira. O que eu tenho aqui? Φ igual a B vezes A vezes cosseno do ângulo θ. A gente já viu como é que calcula, é o produto dos dois lados. Cosseno de 60 igual a meio. Então agora a conta ficou aqui 2 vezes 0,04 vezes meio, que é 0,5. E o resultado disso dá 0,04 Weber. Então este aqui é o fluxo que atravessa esta superfície quando o campo magnético tem intensidade 2 Tesla e a espira é quadrada com raio de 20 centímetros. Então, vamos lá. Exercício número 4. Ele tem aqui uma bobina condutora ligada a um amperímetro, é colocada em uma região onde há um campo magnético uniforme, vertical e paralelo ao eixo da bobina, como representado na figura ao lado. Vejamos a figura. Eu tenho aqui uma bobina. Esta bobina está ligada ao amperímetro. Vamos lembrar que o amperímetro mede corrente. Aqui tem o campo magnético uniforme e vertical orientado de cima para baixo, paralelo ao eixo da bobina. Esta bobina pode ser deslocada horizontalmente ou verticalmente, aqui de cima para baixo ou da esquerda para a direita. E ela ainda pode ser girada em torno dos eixos PQ, aqui está o eixo PQ, então eu posso girar a bobina neste sentido, ou na direção RS. Então eu tenho aqui RS, eu posso também girar essa bobina neste sentido aqui RS. Sempre permanecendo, nunca tirando a bobina deste campo magnético aqui. Considerando essas informações aqui nesses dois parágrafos anteriores, ele pergunta aqui que é correto afirmar que o amperímetro vai indicar a passagem de uma corrente elétrica quando a bobina é deslocada horizontalmente, mas mantendo os seus eixos paralelos ao campo, deslocada verticalmente, ou seja, aqui de cima para baixo, girada em torno do eixo PQ ou girada em torno da direção RS. Vamos lembrar aqui, eu tenho um campo magnético B, ele passa aqui por dentro da
bobina, isso tem um fluxo magnético passando aqui dentro. E quando que existe a geração de corrente elétrica? Quando que existe a indução de corrente elétrica aqui? Existe indução de corrente elétrica quando existe variação do fluxo magnético. Ou seja, para que exista corrente é necessário haver variação do fluxo magnético. Então, quando que eu promovo, quando que eu causo uma variação do fluxo magnético aqui? Se eu andar com essa bobina para cá ou para lá, lembra, fluxo magnético é igual a B vezes A vezes cosseno de θ. Se eu andar com ela para esse lado de cá, B vai ser o mesmo, A vai ser a mesma, eu mudei, e o θ também vai ser o mesmo. Então, neste ponto e neste ponto, se eu andar para cá ou para lá, B vezes A vezes cosseno de θ serão exatamente os mesmos. Então, não houve variação de fluxo magnético quando eu movo a minha bobina nesta direção. Vejamos o que acontece quando eu movo a bobina nesta direção aqui, para cima ou para baixo. Se eu, nesta posição aqui, o fluxo magnético é B vezes A vezes cosseno de θ, neste ponto aqui de cima é a mesma coisa. B vezes A vezes cosseno de θ. Eu não mudei nem B, não alterei A e também não alterei o ângulo entre a bobina e o campo magnético. Então, o campo aqui, andando para cima e para baixo, permanece constante. Se o fluxo magnético permanece constante, não existe passagem de corrente, não existe indução de corrente nesse circuito. Então, isso joga fora a opção A e joga fora a opção B. Vejamos o que acontece se eu girar a bobina no entorno do eixo PQ. Então, se eu estou girando aqui PQ, o campo permaneceu constante, a área permaneceu constante e o ângulo aqui entre o plano da bobina e o campo magnético também permaneceu constante, porque eu estou girando aqui, neste sentido. Então, neste sentido aqui, o ângulo entre o campo B e esta superfície, da espira aqui, permaneceu constante. Agora, se eu girar essa espira em torno da direção RS, aí sim eu estou fazendo uma mudança no ângulo da espira em relação às linhas de campo. Neste caso, existe uma variação no fluxo magnético e quando há variação do fluxo magnético, existe geração de corrente, ou seja, o amperímetro irá marcar uma corrente elétrica percorrendo esta bobina. Então, resposta correta, letra D, girada em torno da direção RS. Exercício número 5. Uma corrente elétrica induzida em uma espira circular. Ela será nula quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante, será inversamente proporcional à variação do fluxo magnético com o tempo, no mesmo sentido da variação do fluxo magnético, tanto maior quanto maior for a resistência da espira, sempre a mesma qualquer que seja a resistência da espira. Aqui da lei de Lenz a gente sabe que a força, a tensão elétrica, a tensão ou força eletromagnética é dada pela equação delta fluxo sobre delta T. E a gente sabe que a tensão igual a U é igual a R vezes I. Então vamos olhar aqui cada uma das respostas. Ele pergunta que a corrente elétrica é nula quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante. Olha, se fluxo é constante, delta fluxo é zero. Se delta fluxo é zero, E igual a zero. Se E igual a zero, R vezes I igual a zero. Ou seja, I tem que ser zero. Então, a resposta correta é a letra A. Olhemos agora as outras respostas para que a gente também possa analisar aqui cada um deles. Inversamente proporcional à variação do fluxo magnético. Olha, se a tensão aumenta diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o fluxo, maior variação do fluxo, maior a tensão. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Então, a relação entre variação do fluxo magnético e corrente é diretamente proporcional e não inversamente proporcional. Então, esta afirmação está falsa. No mesmo sentido da variação do fluxo magnético.
Na verdade, né, a gente já viu que a corrente é uma corrente do contra, então ela tem um sentido contrário, ela induz um fluxo magnético contrário àquele da variação do fluxo magnético. Ele é tanto maior, a corrente é tanto maior quanto maior for a resistência da espira. Não. Quanto maior a força eletromagnética é sempre constante, então quanto maior for o R, menor será a corrente. E aqui ele diz que a corrente será sempre a mesma, qualquer que seja a resistência da espira. Não. A força eletromagnética é sempre a mesma quando existe uma variação de fluxo, mas a força eletromagnética, quanto maior a resistência, menor a corrente, quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, voltando só aqui, a resposta correta é a letra A. A gente já tinha visto isso, a gente só passou pelas outras questões para efeito de melhorar o nosso conhecimento. Exercício número 6. O que nós temos aqui? Ele diz que a principal aplicação da indução magnética ou eletromagnética é a sua utilização na obtenção de energia. Pode-se produzir pequenas forças eletromagnéticas, ou seja, pequenas tensões, com um experimento bem simples. Considere uma espira quadrada, com 0,4 metro de lado, que está totalmente imersa num campo magnético uniforme, intensidade do campo magnético 5 Weber por metro quadrado, e perpendicular às linhas de indução. Gira-se essa espira até que ela fique paralela às linhas de campo. Então aqui você tem a espira, ela está aqui perpendicular às linhas de campo, e você vai girar essa espira até ela ficar paralela. Sabendo-se que a espira levou 0,2 segundos para ir da posição inicial para a posição final, então ela demorou 2 segundos para sair desta posição para esta posição, a alternativa correta, que apresenta o valor em módulo da força eletromagnética induzida na espira em volts, é 1,6, e aqui 8, opção B, opção C 4, opção D 0,16. Então vamos lá aos nossos dados. Eu tenho que o comprimento do lado desta espira é 0,4 metro. Temos que o campo magnético é de 5 Weber por metro quadrado. Temos aqui que o tempo que levou para a espira fazer esse movimento é de 0,2 segundos. O que nós sabemos? Nós sabemos que o fluxo é igual a B vezes A vezes seno de θ. E nós sabemos que a tensão, a eletromagnética, a força eletromotriz, é igual à variação do fluxo por unidade de tempo. Então agora é só a gente começar a fazer as nossas equações aqui. Eu tenho fluxo inicial é B vezes A vezes cosseno de θ. Isso aqui é 5 vezes 0,44 elevado ao quadrado, que é o lado elevado ao quadrado, vezes cosseno de 0. Na hora que eu tenho aqui esse φ é igual a 5 vezes 0,4 ao quadrado dá 0,8, vezes cosseno de 0, que é igual a 1, eu tenho que o fluxo inicial era igual a 0,8 Weber. No instante final, quando o ângulo é de 90 graus, eu tenho cosseno de 90 é igual a 0, o fluxo é igual a 0, e agora eu já sei que o delta fluxo é igual a 0,8 menos 0, dividido por 0,2, que é o delta T, eu tenho que a força eletromotriz que aparece aqui é igual a 4. 4 o quê? 4 volts. Então, resposta correta, letra. Exercício número 7. O que nós temos aqui? Ele diz aqui que uma máquina de solda elétrica precisa operar com uma corrente elétrica de 400 amperes para que haja potência dissipada suficiente para fundir as peças metálicas. A potência necessária é dada, a gente já conhece, potência é igual a RI ao quadrado, onde R é a resistência dos eletrodos de solda. Com a intenção de obter este valor de corrente elétrica, utiliza-se um transformador que está ligado a uma rede elétrica
cuja tensão vale 110 volts e pode fornecer um máximo de 40 amperes de corrente. Qual deve ser a razão entre o número de espiras entre o enrolamento primário e o enrolamento secundário do transformador e qual a tensão de saída deste transformador? Então vamos lá, ele tem aqui as diferentes opções entre a razão entre N1 e N2 e a voltagem. O que a gente sabe aqui? A gente tem aqui dados, tensão no primário 110 volts, corrente no primário 40 amperes. A gente quer que corrente no secundário seja de 400 amperes. E nós sabemos que potência no primário igual a potência no secundário. E nós sabemos também, da relação do transformador, que U no primário sobre U no secundário é igual à relação entre o número das espiras N1 e N2, número de espiras do primário sobre o secundário. Sabemos ainda também que potência é igual a U vezes I. Então vamos lá. Potência no primário igual a potência no secundário. U1 vezes I1 igual a U2 vezes I2. U1 sobre U2, só passei para cá, é igual a I2 sobre I1. Rearrumei aqui. E a gente sabe que N1 sobre N2, aqui N1 sobre N2 é igual a U1 sobre o 2. Então só substituir aqui U1 sobre o 2 igual a N1 sobre N2. U2 eu sei que é 400 amperes. U1 é igual a 40 amperes. Então eu sei aqui que a razão entre N1 e N2 é igual a razão entre 440, que é igual a 10. Então a gente já sabe a primeira parte do nosso problema, N1 sobre N2 igual a 10. Falta agora determinar a tensão de saída. Eu sei que P1 igual a P2 igual a U2 vezes I2. P1 é 110 vezes 40, 110 volts vezes 40 amperes. U2 é o que eu quero determinar e I2 igual a 400 amperes. Fazendo essa continha aqui, a gente chega rapidamente que U2 igual a 110 vezes 40 dividido por 400, que é igual a 110 dividido por 10, que é igual a 11. 11 o quê? 11 volts. Então, N1 sobre N2 igual a 10, U2 igual a 11 volts. Resposta correta, letra B de bola. Muito obrigado por assistirem a mais essa videoaula. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas com a teoria. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula. Bons estudos!